Olá, eu estou aqui para compartilhar uma experiência quando eu estava lá na minha casa e tive ali uma conversa com meu filho, aconteceu um episódio, né? E depois de tudo aquilo, eu tenho um filho de 6 anos, uma filha de 15 anos, mas principalmente o meu filho de 6 anos, a gente tem que estar mais em cima ali, conversando muito mais. E então, eu comecei a refletir sobre o episódio. Aí eu falei, o que mais o meu filho pode fazer para honrar o pai e a mãe? E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, o que mais honra a minha vida, que os meus filhos podem fazer para me honrar, porque eles podem me dar um presente, eles podem fazer uma homenagem para mim, mas quando eles me ouvem e me obedecem, eu me sinto honrada. E agora quando eles não querem ouvir, não querem obedecer, eu me sinto desonrada. E aí a gente dá bronca, às vezes coloca de castigo, não tem recompensa. E é interessante essa relação. Eu percebi que com Deus, o que mais honra a Deus e Ele se agrada é quando nós também ouvimos a sua voz e obedecemos. Deus, Ele é o nosso Pai Supremo. Você considera Deus como o seu Pai? Você tem esse relacionamento com Ele? E eu tenho tido tanta experiência em relação a isso. Ouvir a voz de Deus e obedecer. E eu percebi que esse é o código master da minha vida. É ouvir Deus e obedecer a Ele. A Bíblia vai dizer assim, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem muita gente que só fala assim, Deus existe, mas não crê. É diferente. Essa relação de honrar pai e mãe é tão importante que a Bíblia vai dizer que é o primeiro mandamento com promessa. E lá em Êxodo 20 vai estar escrito assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra e tudo te vá bem. É muito forte essa palavra. E os meus filhos, o que eles podem fazer para me honrar é me ouvir e me obedecer. Eu fico muito feliz. E eu dou recompensa mesmo, nem que seja um elogio. Mas a gente fica, sabe? Com aquele sentimento assim, glória a Deus, meus filhos são obedientes. Meus filhos estão me ouvindo. Isso é muito bom. E essa experiência que eu estou dizendo para você aqui, de ter Deus como nosso Pai, é porque todos nós somos criaturas de Deus. Eu não me vejo nessa história, nessa teoria de que nós evoluímos do macaco. Porque senão teríamos macacos evoluindo até hoje. Nunca vi um macaco falando como nós. Não. Nós somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. Por isso que o homem sempre continua evoluindo. Somos imagem e semelhança de Deus. E nós nos tornamos filhos dele quando acontece isso aqui, ó, lá em João, no capítulo 1. Vai dizer que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, creram nele, no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você se torna filho quando você crê no sacrifício de Jesus, que ele morreu na cruz e ressuscitou por toda a humanidade. Você se torna filho de Deus, verdadeiramente. E o que mais honra a Deus é ouvir a sua voz e obedecer. É isso que eu tenho aprendido no meu dia a dia de relacionamento com o meu Pai Supremo. Quer ter uma vida diferente? Comece ali a ouvir o Senhor, a conversar com Ele, a perguntar para Ele, e Ele vai se revelando a você, Ele vai falando.
Eu estou aqui, por exemplo, por obediência, porque eu ouvi a voz de Deus e eu obedeci, porque eu não queria fazer essas coisas. Mas Ele falou tanto, 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 eu falei, eu amo tanto, que eu não vou me importar com mais nada e eu vou fazer aquilo que Ele me pediu. E ainda a Bíblia vai dizer assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Para mim essa palavra, eu acho que está muito relacionada a honra a Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ouça a sua voz e obedeça e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Eu tenho percebido isso. Quando eu ouço a voz de Deus e eu obedeço, portas se abrem. Coisas acontecem. Às vezes a gente está ali numa dúvida em algo, mas olha, começa a treinar. É um treinamento. Às vezes você vai falar, isso é coisa da minha cabeça. Mas obedeça essa voz que está falando aí dentro do seu coração. E você vai começar a ter esse relacionamento com seu Pai Celestial. Ele quer ter esse relacionamento com seu filho. Você conversa todos os dias. Mesmo que ele já casou e se foi, você pode a qualquer momento falar com seu filho, porque você tem intimidade com seu filho. Você pode falar algo para o seu filho fazer que vai te deixar honrado. E Deus é a mesma forma. E Deus falou para mim, compartilhe o que eu estou te dando. Você estará me honrando. E eu estou aqui para cumprir isso. Não é fácil não, mas eu sei que se eu amo e eu quero honrá-lo, eu preciso ouvir a sua voz e obedecer. Você vem comigo nessa aventura? Vamos desenvolver isso juntos? Vai ser sensacional, eu tenho certeza. Então, se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe com alguém e abençoe mais vidas. Tem uma palavra muito poderosa na Bíblia ainda, porque esse é um tema que na verdade dá vontade de ficar falando aqui sobre várias coisas. Mas é muito sério que nós estamos conversando aqui. Então eu vou deixar para compartilhar sobre isso em outra oportunidade, para a gente estar aqui sempre refletindo sobre isso. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus te abençoe.